Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Quantos queriam? E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, te damos graças mais uma vez neste momento, quando nos ajuntamos aqui neste lugar para celebrar o teu nome. Queremos te dar graças pela liberdade que temos, pelo privilégio inestimável que o Senhor nos concede de poder cantar louvores ao teu nome, na companhia dos nossos irmãos, daqueles que professam a mesma fé que nós, e também pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la, e que teu Espírito não apenas ilumine nosso entendimento, mas aplique aos nossos corações a tua santa palavra, pela operação do teu Espírito Santo, fazendo com que, de alguma forma, a nossa conduta seja modificada pela operação do teu poder no nosso coração. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. A primeira multiplicação dos pães, sem sombra de dúvidas, é um dos milagres mais importantes da carreira terrena do Senhor Jesus. E talvez por um detalhe muito simples e fácil de ser percebido nos evangelhos. É o único milagre realizado pelo Senhor Jesus que você tem o registro por todos os evangelistas, nos dando, assim, evidências da sua importância literária, uma vez que todos os evangelistas escolhendo esse milagre para registrar, significa dizer que, na perspectiva de todos eles, nós temos esse prodígio como sendo importante para aquilo que eles desejaram demonstrar com
o livro que escreveram. Mateus tinha o seu propósito, Marcos também, Lucas, João, idem, e todos eles, com propósitos específicos, não deixaram a primeira multiplicação dos pães e peixes ficar de fora do seu registro. No Evangelho de João é o quarto sinal dos 7 que o evangelista escolhe para compor o seu livro. E um detalhe que mostra a importância também desse prodígio é que você não tem nenhum outro milagre que tenha sido atestado por tanta gente. O texto diz que nós temos, naquela ocasião, aproximadamente 5.000 homens. E há comentaristas que dizem o seguinte: a audiência chegava perto de 20.000 pessoas. Você já imaginou Jesus lidando com 20.000 pessoas? Naquele momento em que ele estava pregando o evangelho durante o seu ministério terreno, quase chegando ao fim. A segunda coisa que nos chama a atenção é que Jesus realiza esse milagre no momento dramático do seu ministério terreno. Ele já havia encaminhado seus discípulos para uma bem-sucedida campanha missionária evangelística em toda a Galileia. E nós ficamos assombrados. Jesus gastou 1 ano e 4 meses no circuito pela Galileia, pregando o evangelho através dos seus apóstolos, de dezembro do ano 27 até abril do ano 29. E foi uma campanha tão poderosa que você vai ver o evangelista Lucas dizendo: olha, Herodes ficou apavorado. E ele ficou pensando: mas será que João Batista ressuscitou dentre os mortos? Porque nesse profeta da Galileia operam forças miraculosas. E o povo dizia: será que Elias ressuscitou? Será que não é Jeremias? E foi uma campanha tão bem sucedida que certamente os apóstolos estavam cansados. E aí eles foram golpeados por uma dura notícia da execução do profeta João Batista. E claro, se abateu um luto sobre a comunidade dos apóstolos. E Jesus Cristo então pega o grupo e diz assim: olha, nós precisamos dar uma pausa. E nós vamos para um retiro espiritual. E levou os seus apóstolos para esse retiro espiritual que você tem aí sendo descrito pelo evangelista, para que eles pudessem descansar física, emocional e espiritualmente, na percepção que o mestre tinha de que aquilo era necessário. E foi justamente nesse momento de retiro que aconteceu essa história da multidão e procurar o mestre e nós termos a primeira multiplicação de pães e peixes. Mas talvez você pergunte: o que é que significa esse milagre? Aí vem a terceira coisa. De todos os prodígios realizados por Jesus, talvez este tenha sido aquele que recebeu as interpretações mais disparatadas. E eu não vou perder tempo aqui cansando os irmãos apresentando interpretações equivocadas desse episódio. Mas basta a gente pensar que esse texto favorece a ideia de nós pensarmos em Jesus simplesmente como um grande prêmio Nobel de assistência social. Uma vez que a fome assolava a Palestina daqueles dias e não apareceu ninguém para dar tanta comida para aqueles que certamente experimentavam algum tipo de fome naqueles dias difíceis. E talvez você possa imaginar que aí nós temos uma história e, por incrível que pareça, alguns querem usar esse milagre para dizer para a igreja que ela não deve simplesmente pregar o evangelho para a conversão dos pecadores, ela tem que dar pão.
Porque Jesus não deu pão. Então não basta pregar o evangelho para a alma, tem que dar pão para o corpo. Mas, irmãos, essa é uma interpretação disparatada. Ainda bem que eu falei hoje de manhã sobre diaconia, né? Posso ficar à vontade hoje à noite de combater essa interpretação. O que nós podemos dizer que é contra essa interpretação é que durante o ministério terreno de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pelo que se tem notícia, ele só multiplicou pães e peixes 2 vezes. Porque, na verdade, o objetivo de Cristo não era resolver o problema das dificuldades sociais dos seus dias, e esse também não é o propósito do Evangelho, e nem a missão da igreja. Mas, irmãos, qual é a interpretação correta? A interpretação correta é aquela que vê o Salvador aplicando, preste atenção nisso, o mais rigoroso teste de motivação espiritual aos seus ouvintes em todo o seu ministério terreno. Reduzir a multiplicação de pães e peixes a apenas um sinal da compaixão de Cristo é deixar de ver a lição principal da história. Acima de tudo, Jesus operou esse prodígio para aferir a verdadeira motivação daquela multidão que parecia segui-lo, sinceramente, entusiasmada com aquilo que Jesus estava ensinando e fazendo. Irmãos, o que nos chama a atenção na história dos evangelhos é que Jesus já conhecia aquele fenômeno. Porque quando ele fez a sua primeira campanha evangelística e missionária no território da Judéia, o mesmo fenômeno aconteceu. Ao realizar os seus prodígios, os seus milagres, aqueles que faziam parte da parte sul da Palestina, os judeus, ficaram encantados com aquilo que Jesus estava realizando. Mas quando ele apresentou os verdadeiros custos do discipulado, aqueles que a princípio se mostraram encantados pela sua mensagem, debandaram. E Jesus já conhecia esse fenômeno. E a pergunta é a seguinte: será que vai acontecer a mesma coisa com esses galileus que passaram 1 ano e 4 meses ouvindo os ensinamentos do Mestre e observando os sinais maravilhosos que ele realizou? Jesus sabia a resposta, como onisciente que era. E ele sempre se mostrou rigoroso em examinar a verdadeira motivação dos seus seguidores. O Mestre sabia muito bem, mas para que ficasse evidenciada essa realidade, nada mais apropriado do que aplicar um teste para expor a verdadeira motivação do coração daquelas pessoas que pareciam segui-lo. E nas aparências, elas se mostravam como interessadas naquilo que Cristo lhes dizia, mas no íntimo, esse interesse não se consumava em adesão sincera pela fé na pessoa do Salvador. Eu quero sugerir um tema. Aqui, ó. Você quer sintetizar o que foi o milagre da multiplicação dos pães? Está em caixa alta aí? Letras garrafais? A primeira multiplicação dos pães foi o maior teste motivacional já aplicado na face da terra. Ninguém na história aplicou um teste tão perfeito, tão rigoroso, tão decisivo. E nesses 15
versículos, nós temos a resposta para duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: por que Jesus aplicou o teste? Eu já até dei a resposta. Por que Jesus aplicou o teste? E a segunda pergunta é: o que foi revelado a respeito do caráter do mestre ao agir daquela maneira? Essas duas coisas nos interessam. Porque, de um lado, a gente tem a oportunidade de ver o coração da multidão. E com a segunda pergunta, nós temos a oportunidade de ver o coração do mestre. O teste mostra não apenas as nuances do coração da multidão, mas mostra também com muita clareza alguns traços maravilhosos do caráter encantador daquele que é o Salvador dos pecadores. Irmãos, Jesus aplicou o teste porque ele sabia que nem todos estavam corretamente motivados. Essa é a primeira resposta. A primeira pergunta. Talvez, e aqui vai uma suspeita, de todos os milagres do ministério terreno de Cristo, talvez este seja o que exibe de forma mais contundente como é frágil a percepção humana a respeito das coisas espirituais. Como é frágil a percepção do homem a respeito das coisas que verdadeiramente são importantes na existência. E aplica-se aqui perfeitamente aquilo que o evangelista já falou. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 2, versos 23 a 25. João 2, 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Essa descrição aqui de João se aplica com todas as letras ao milagre que nós estamos considerando. Aqui no capítulo 6, se inicia o período de impopularidade do próprio Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. Ele está a 1 ano da cruz, do episódio que vai acontecer da sua execução no Calvário. E a partir desse momento, a sua popularidade na Galileia decai significativamente. E você já imaginou alguém com um auditório de aproximadamente 20 mil pessoas? O que é que esse pregador vai fazer? Mateus Genri, amigo do nosso presbítero Bernardino, diz assim: nem todos que dizem seguir a Cristo e até parecem ser seus discípulos estão corretamente motivados. É o comentário que ele faz desse texto. Lloyd Jones vai mais além. Ele diz: certamente não há nada mais notável na leitura da história da vida do nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos do que observar a forma como ele sempre quis se certificar que homens e mulheres não o seguissem motivados por uma razão errada. Irmãos, o milagre em questão aponta para algumas razões equivocadas que fazem com que as pessoas sigam a Cristo. E eu quero ver, aqui nesse texto, 4 indicações disso. Olha lá, muitos naquele contexto seguiam a Cristo por pura imitação. 2 vezes no texto aparece a descrição de que cercava Jesus uma numerosa multidão, verso 2, ou grande multidão, no verso 5.
E até já mencionei a estimativa que o próprio evangelista dá da multidão que cercava o mestre naquele momento. Os homens eram em número de quase 5.000, você tem aí no verso de número 10. Homens, é no sentido aqui, a figura masculina, fora as mulheres que acompanhavam esses homens e os filhos que provavelmente estavam presentes ali naquela ocasião. Irmãos, certamente muitos estavam ali simplesmente influenciados pelo conhecido fenômeno das massas, aqueles ajuntamentos de pessoas que naturalmente atraem outras pessoas, apenas por aquilo que a gente poderia dizer do magnetismo do grupo. Gente chama gente. Você quer ver uma prova disso? Pega um acidente de trânsito, não é? Você não viu que aconteceu alguma coisa, mas todo mundo que passa, para. Você já viu isso na Praça da República? Quando tem aquela roda de pessoas, você não sabe o que é está acontecendo ali, não dá para ver quem está dentro fazendo malabarismo, né? Aí chega gente, chama gente, mais gente. Daqui a pouco tem uma multidão. E muita gente parou apenas para saber o que estava acontecendo, não estava interessado em nada. Muitas pessoas, provavelmente ali, naquela multidão, estava seguindo Jesus. Simplesmente pessoas influenciadas por esse fenômeno das massas. Preste atenção que isso acontece na esfera esportiva, isso acontece também no arraial político, acontece também na seara da religião. Pessoas que se deixam influenciar pelo grupo, pelas pessoas que podem fazer com que essas pessoas sejam atraídas para alguma coisa. Outros, diz o texto, concorreram para lá para ver a cura de enfermos. E é sabido e comprovado que a natureza humana tem uma verdadeira inclinação para assistir aquilo que a gente poderia chamar de fenômenos extraordinários, coisas realizadas que podem ser classificadas como incomuns. Veja o verso de número 2. A campanha missionária na Galileia, que foi marcada por muitos sinais e prodígios, muitos milagres realizados pela companhia de Jesus, tão bem sucedida, como eu já mencionei, que Herodes ficou aterrorizado. Você tem isso lá em Lucas, capítulo 9, do verso 7 até o verso 9, o assombro de Herodes em função daquilo que os apóstolos realizaram naquela campanha que durou 1 ano e 4 meses. E por causa disso, desses milagres, dessas realizações sobrenaturais, um grande número de pessoas acompanhou, foi atrás de Jesus. O texto diz, para ver a realização de sinais da parte do mestre na cura de enfermos, diz o verso 2. Mas sabe qual é a ironia da história? Naquele dia, Jesus não realizou um só milagre. Pelo contrário, foi um dia inteiro de aula, de ensino, de pregação sobre as coisas do reino de Deus. Terceiro, veja o verso de número 15. Também havia naquela multidão pessoas iludidas, que projetavam sobre Jesus uma imagem diferente daquela que verdadeiramente
estava relacionada com a profecia que indicava ele ser o Messias. Projetavam sobre ele a ideia de um rei. Muitos, depois do milagre, imaginaram que Jesus poderia ser coroado assim, para cumprir as suas expectativas messiânicas de um novo Moisés, para livrá-los do jugo romano. Os judeus esperavam um Messias terreno para libertar a nação escolhida da opressão romana que se abatia sobre a Palestina. Completamente errado. Irmãos, também hoje nós podemos dizer que um número muito grande de pessoas, diz crer em Cristo, mas projetam sobre a pessoa de Cristo uma imagem diferente daquela que a Bíblia nos diz a respeito do nosso Mestre. Talvez você pergunte para uma pessoa: você acredita em Cristo? Para um espírita, ele vai dizer: olha, eu acredito em Cristo. Mas para ele, Jesus Cristo não passa do maior exemplo moral que nós temos em toda a história. Jesus é apenas o mais brilhante exemplo moral que já passou por este mundo e que nos compete imitá-lo, sem reservas. Preste atenção nisso. Tem um porém nesse negócio. Quer dizer, basta crer em Cristo, independentemente da identidade do Cristo que a pessoa professa? Não é verdade. Aqueles que sustentam um conceito equivocado a respeito de Jesus, como esse que eu mencionei, apenas como um humanista ideal, jamais serão salvos dos seus próprios pecados. Sabe por quê? Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores. Jesus Cristo não é o Salvador dos moralistas que acreditam que serão promovidos através da justiça própria. Então, acreditar em Jesus, num retrato falso do Mestre, certamente fará com que essa pessoa seja levada à condenação. A única crença que salva é aquela que deposita a confiança na pessoa de Cristo como Salvador dos pecadores. Se você conhece alguém, tem um parente que acredita em Cristo apenas como esse supremo exemplo moral, avise para ela, por favor, que essa imagem de Cristo vai deixá-la desamparada naquele grande dia. Mas talvez ela possa fazer assim com os ombros. Quero saber disso. Mas pelo menos você diz para ela, né? Ela não é insolente, atrevida? Já te avisei. Diga para ela, já te avisei. Você pelo menos livra dos seus ombros o sangue que não vai ser requerido de você. Né? Exemplo moral, Jesus como exemplo moral, não salva ninguém. Jesus é o Salvador dos pecadores. É isso que a Bíblia diz. Mas outros estavam ali apenas porque se mostraram interessados na merenda. Eu até mudei, eu coloquei originalmente merenda. Na merenda que Jesus ofereceu naquela tarde para aquela multidão. Verso de número 26. Irmãos, aquela multidão mostrou-se ávida por pães e peixes. A gente pode dizer, olha que motivação miserável. Tão mesquinha. Apenas interessada em pães e peixes. Quando Jesus lhes ofereceu comida espiritual, disseram o seguinte, olha, nós não temos nenhum interesse nisso. Nós queremos merendar de novo
no outro dia. Mas sabe que a história, eu já estou entrando no capítulo seguinte. Jesus Cristo disse para a multidão que queria merendar de novo. Hoje não tem merenda. Não vai ter merenda hoje. Eu vou levar vocês para a igreja. Cenas do próximo capítulo. Então preste atenção. Gente que estava ali simplesmente pela influência do grupo, né? Por imitação. Gente que estava ali querendo ver sinais. Gente que estava ali projetando no mestre uma imagem errada daquilo que verdadeiramente ele era. Gente que estava ali interessada apenas na merenda que o Salvador ofereceu. Preste atenção na equação montada. Pessoas com esse tipo de motivação interessam ao mestre? Não interessam ao mestre. E sabe o que é que vai acontecer? Já estou antecipando o final do capítulo 6. Todo esse pessoal vai debandar. É o que vai acontecer. E agora, o evangelista dos evangelistas vai ficar lamentando, dizendo, olha, eu apertei muita rosca, né? E até ele vai ouvir isso. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas preste atenção, se Jesus não aplicasse aquele teste, nós teríamos pessoas sem a verdadeira motivação que interessa ao próprio Salvador. Ele não faz questão de pessoas que estão duvidosamente interessadas naquilo que ele tem para ensinar e para fazer. Foi por isso que ele aplicou o teste, para revelar a verdadeira motivação no coração daquela multidão. E ao aplicar o teste, o que é que nós aprendemos da pessoa do Salvador? Ele revelou toda a excelência da sua glória. Talvez, dentre todos os milagres do ministério terreno de Jesus, esse seja o que exibe o mais amplo espectro da natureza gloriosa do nosso Salvador. Se não é o que revela de forma mais ampla a natureza do Salvador, sem dúvida, está entre aqueles que podem ser classificados como os mais exuberantes dentro da coleção evangélica. Essa história revela que Jesus está atento às mais profundas necessidades de todos os homens, porque preste atenção nisso. Mesmo ele sendo Salvador, e sabendo por causa da sua onisciência que ele vai ser abandonado, ele não vai deixar de suprir, de remediar a necessidade material imediata daquela gente, oferecendo para eles com fartura pão e peixe. Ora, o mestre não sabia? Sabia. Mas ele não fechou a mão. Ele deu comida para aquele pessoal no final do dia. Irmãos, regra geral, nós aprendemos aqui dessa história que Jesus Cristo opera os seus prodígios na nossa vida a partir do pouco que nós consagramos a Ele. Esse é um detalhe maravilhoso da história. Você tem 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos estavam certos. O que é isso para tanta gente? Não bastariam 200 denários. Você sabe quanto é que vale isso? Vale a soma de um trabalhador comum durante todo um ano. Pense nisso. A soma da diária de um trabalhador por quase um ano. Era uma fortuna. Naqueles dias. E os discípulos fizeram uma estimativa certa.
Nem se nós tivéssemos 200 denários, nós conseguiríamos comprar merenda para tanta gente. Mas Jesus Cristo disse, olha, me dê então os 5 pães e os 2 peixinhos. E através de um gesto de consagração disso que é pouco, não dava praticamente para nada, ele abençoou com uma fartura impressionante toda aquela gente. E você deve ter percebido no texto que o serviço foi feito com cada pessoa podendo comer quanto quisesse. O texto faz questão de dizer que quando a comida foi servida, cada um poderia se saciar até quando fosse possível comer. Irmão, sabe o que está dizendo aí? Preste atenção, se você não escreveu isso, escreva nos seus anais de sabedoria. O pouco com Deus é muito. Mas o muito sem Deus é nada. Essa é uma preciosíssima lição dessa história. Esse é o segredo da matemática bíblica. O segredo da fartura. Nós consagrarmos a Deus o nosso pouco, para que Ele possa multiplicar e nos abençoar com a sua graça. Mas o texto nos ensina também que no reino de Deus tem uma mordomia que deve ser observada. A mordomia que nós não devemos desperdiçar aquilo que Ele nos dá de forma tão generosa. Quando todo mundo comeu, e comeu quanto quisesse, o mestre disse, não joguem fora as sobras, recolham as sobras. E o texto diz que 12 cestos ficaram cheios de pedaços de pães que sobraram daquela refeição sagrada maravilhosa para toda aquela multidão. Sabe qual é o detalhe? Aqui você tem uma diferença da multiplicação dos pães para o maná. Lembra da história do maná? Quando cada um recolhia durante o dia, se alimentava, mas o texto bíblico diz, olha, vocês não podem guardar o maná para amanhã, porque senão dá bicho. Não é a história do Êxodo? Mas aqui não. O pão abençoado por Jesus Cristo não dá bolor. Serve para ser guardado. Que coisa maravilhosa. Mas o que nós aprendemos, irmãos? Aprendemos da bondade prática do nosso Salvador. Essa história revela um traço magnífico da humanidade do nosso Mestre, que ao sentir profundo pesar pela dolorosa execução do profeta João Batista, ele mesmo toma a iniciativa para providenciar descanso para os seus discípulos enlutados. Eles tinham acabado de chegar de uma campanha cansadíssima de 1 ano e 4 meses e precisavam de um período de retiro. E o mestre, com a sua sensibilidade, leva os seus apóstolos para esse período de descanso. Aprendemos também da sua compaixão infinita. Ao ser surpreendido pela multidão, olha que detalhe interessante. O mestre estava cansado. Os apóstolos também. Mas ele não reclama. Ao ser perturbado no seu repouso justo, a gente poderia dizer, ele passa o dia ensinando as verdades do reino de Deus para aquela multidão. Somente Marcos registra, veja Marcos capítulo 6, verso 34, a contundente radiografia espiritual de Jesus, com os seus olhos impecáveis, que nos transmitem uma espécie de compaixão infinita que nós não somos capazes de descrever.
mesmo no seu período de descanso, no seu dia de repouso, mesmo sendo acossado por uma multidão que veio ao seu encontro, sem a motivação correta, Cristo não desbarata aquela gente, gasta tempo, ensina, novamente se empenha em apresentar para essas pessoas as matérias básicas do reino de Deus. E quando ele olha para a multidão, diz o evangelista Marcos, ele teve compaixão. E sabe o que é que significa no original essa palavra? São aquelas coisas que nós experimentamos nas entranhas. Quando Jesus olhou aquela multidão, as suas entranhas se revolveram. E ele lembrou de um texto bíblico do Antigo Testamento, lá na época de Acabe. Essa é a citação. Quando o povo de Deus estava abandonado, sem receber orientação espiritual. E Jesus Cristo vai buscar essa história do Antigo Testamento e aplica aquela situação. A realidade é a mesma, porque ele viu aquela multidão como ovelhas sem pastor. Marcos 6,34. Irmãos, aprendemos sobre o seu poder inigualável. Nesse milagre se observa a incomum demonstração de poder criador exercido pelo nosso amável Salvador. Preste atenção, é um milagre classificado nos chamados milagres da natureza, onde você tem Jesus andando sobre o mar, onde você tem Jesus transformando água em vinho, que é o primeiro milagre que você tem no capítulo 2 do Evangelho de João. Mas há uma diferença aqui. Em Caná da Galileia, Jesus Cristo modificou a natureza da matéria, fazendo com que a água virasse vinho. Mas a quantidade permaneceu a mesma. Mas aqui ele faz algo mais surpreendente, do ponto de vista físico. Ele expande a massa material. Nós podemos dizer que Jesus contraria a famosa lei de Lavoisier. Você lembra da história do colégio ainda? O que é que diz o postulado de Lavoisier? Bora perguntar para o químico ali, professor de... O que é que diz Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E Jesus Cristo aqui cria, a partir de 5 pães e 2 peixinhos, expande a matéria, contrariando a lei que nós temos, natural, que está correta. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Pães e peixes foram multiplicados para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E com fartura. Irmãos, o milagre é uma típica lembrança do que aconteceu no deserto. Assim como o Senhor alimentou o seu povo com o maná naquela situação de emergência, né? Agora o próprio mestre vai atender a necessidade material daquela multidão. Obviamente com a mesma finalidade didática. A mesmíssima. O maná no Antigo Testamento tinha o mesmo objetivo que teve a multiplicação dos pães. A sua sabedoria em comum. Primeiro, ele desafia os seus discípulos para que resolvam um problema. Irmãos, que coisa maravilhosa de se aprender. Marcos capítulo 6, verso 37. No texto paralelo, Jesus Cristo diz para os apóstolos, resolvam o problema. Aqui no Evangelho de João, você observa que
Jesus sabia muito bem o que ele estava para fazer. No verso 6 do capítulo. Ao despacharem a multidão, aqueles aprendizes deixariam de exercer a fé e, por um momento, iriam perder de vista a grandiosidade do poder que havia na pessoa do Salvador deles. Mas, para instigá-los ao exercício da confiança na pessoa do Mestre que eles professavam ser o seu Senhor, Jesus Cristo disse para eles: resolvam o problema. É claro que eles não poderiam resolver aquilo, mas Jesus Cristo fez isso para instigá-los, a fim de que eles pudessem depositar totalmente a confiança no seu poder. Segunda coisa que nos chama a atenção é que ele orienta os seus servos para que não desperdicem nada no verso 12. A gente sabe, a partir de Provérbios, que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Diz Provérbios 27, verso 7. E Cristo ordena que todas as sobras sejam recolhidas, porque na sua economia nada deve ser desperdiçado. Preste atenção nisso. Quando você desperdiça comida, ainda que seja um pedaço pequeno de pão, você está atentando contra a providência de Deus, que age todos os dias para a sua manutenção. Nós não podemos desperdiçar. É um atentado contra a providência divina. E este é um ensino maravilhoso que você tem aqui nessa história. E por último, a sua firmeza impecável. O entusiasmo da multidão para proclamá-lo rei. Preste atenção nisso. Não vai desestabilizar emocionalmente o Salvador. Irmãos, Provérbios está certo. Você quer testar uma pessoa? Faça um rasgado elogio para ela. Você quer testar uma pessoa? Promete para ela uma grande promoção. Preste atenção. Aquela multidão estava agora desejosa de fazer Jesus Cristo um libertador terreno. Proclamá-lo rei, para que ele pudesse assumir a liderança, talvez de alguma revolta popular naqueles dias. Mas, irmãos, pelo contrário, a sua firmeza impecável faz com que, de forma serena, ele rejeite a proposta e se esquive da multidão de forma silenciosa. Nós nem notamos na descrição dos evangelistas, e especificamente do evangelista João, como é que Jesus escapa daquela tentativa mundana de proclamá-lo rei, para que ele assumisse a liderança daquele grupo. É a sua rejeição mais implacável do mundanismo que havia no coração daquela massa. Mas também, como uma demonstração da sua espiritualidade exemplar, Jesus Cristo se esquiva da multidão, rejeita a proposta de ser ordenado rei. E você percebeu no texto para onde é que ele foi? Para onde é que ele foi? Ele foi para o monte orar. Que coisa maravilhosa, irmão. Esse é o nosso Salvador. Foi para o monte orar. Que coisa extraordinária. Deixa eu fazer algumas perguntas para você hoje à noite. Você conhece alguém que professa seguir a Cristo, mas é alguém que está seguindo a Cristo com uma motivação errada, incorreta? Quem aqui conhece?
Por favor, faça com essa pessoa uma leitura da multiplicação dos pães e dos peixes. Explique para elas. Ajude. De todos os traços de Cristo, do seu caráter, revelados nesse milagre, qual é o que mais lhe impressiona? A sua bondade? A sua compaixão? O seu poder? A sua sabedoria? A sua firmeza? Que traço do caráter do Salvador mais toca no seu coração? De todos esses que o milagre revela. E por último, essa pergunta aqui é decisiva. Vou pedir que os irmãos fiquem em pé. Podem ficar em pé. Até para vocês descansarem, né? Olha, essa é uma pergunta radical. Eu gostaria que você prestasse atenção nela. Que tipo de evangelho você tem demonstrado interesse em ouvir? O evangelho da cura? O evangelho da prosperidade? Que tipo de evangelho? É o evangelho que testa, que coloca sob a luz de Cristo as suas verdadeiras motivações? É esse evangelho que você quer ouvir? Se esse é o evangelho que você quer ouvir, você está fora da multidão que abandonou Jesus Cristo depois que ele testou a motivação de cada um que estava ali. Que isso possa ser aplicado à sua vida.